Bom dia, meus companheiros e minhas companheiras. A gente fica muito feliz de poder retornar a essa casa e eu queria dizer que estava com saudade de vocês. Eu queria começar, para falar de maledicência, propor uma reflexão. Que nós voltássemos lá na Galileia, precisamente na praia de Cafarnaum, e nos lembrássemos daquele episódio registrado pelos evangelistas, onde Jesus teria feito um discurso para uma multidão que se sentia encantada. As palavras do Cristo encantavam aquelas pessoas. Após aquele discurso, ele resolve, com seus discípulos, entrar num pequeno barco e fazer uma viagem. Deveria durar por volta de 2 horas. A viagem era de Cafarnaum até a cidade de Gadara, na Decápolis, onde ocorreria o episódio do endemoniado, entre aspas, gadareno. Na viagem, no percurso, o Senhor resolve deitar-se na região da Sacaria, aquela região onde transporta os materiais, e adormeceu. Provavelmente, a carga fosse de trigo e algodão, teria o mestre deitado-se em cima dos sacos de algodão, e dormiu. No decorrer da viagem, eles são surpreendidos por uma tempestade muito forte. Ventos sopram, as ondas crescem, o barco, sem os equipamentos de segurança modernos que temos hoje, balançava muito. E os discípulos ficam assustados, amedrontados, vão até a Sacaria, acordam o Senhor e diz: Senhor, não te importas que morramos? E Jesus vai até a proa da embarcação, trabalhando uma energia que nós não conhecemos ainda, a chamada quintessenciada, energia que um dia nós a trabalharemos, num futuro. E ele levanta as mãos, ergue os braços aos céus e faz com que os ventos se acalmem. Imediatamente os mares se acalmam e há uma grande bonança. E começa-se naquela embarcação, eu imagino que inicialmente uns comentários baixinhos, e depois aquilo vai aumentando de volume, e alguém diz assim: que homem é esse? Que homem é esse que até os ventos e os mares lhe obedecem? Passada a dificuldade, aportados agora em terra firme, o Nazareno chama seus discípulos. Depois do auxílio, eles perguntam: onde está a vossa fé? Meus queridos, nós queremos nessa manhã de domingo ouvir as falas encantadoras de Jesus. É por isso que viemos aqui. Viemos aqui para ouvir do Evangelho. Teremos hoje como pano de fundo o tema maledicência, mas viemos aqui para fazer reflexões. Refletir Jesus, refletir o seu Evangelho e, acima de tudo, refletir a nós mesmos, nossa história de espíritos imortais, numa caminhada cuja proposta final é a perfeição. E que cada um de nós possamos aproveitar esse momento, porque o socorro do Senhor jamais nos faltará. A sua presença doce, todas as vezes que nos sintonizarmos, iremos encontrá-la. Mas, inevitavelmente, depois do socorro, ele nos questionará: onde está a vossa fé? Então, que Jesus possa, os benfeitores espirituais que estão aqui entre nós, invisíveis, visíveis para alguns companheiros videntes, que eles possam se utilizar de mim, para que daqui para frente, a linguagem do coração possa nos encantar. Maledicência é o tema proposto. E nós nos perguntaríamos: será que nós, espíritas, que estamos no movimento de tentar nos melhorarmos a cada dia, nos inserimos nessa fraqueza moral? Será que nós, vez por outra, também não somos maledicentes? Será que caberia, numa casa espírita, reflexões sobre maledicência? Fato é que, ainda em evolução, ainda em mudança, nós cometemos falhas. Bem-vindos à realidade, companheiros. Nós somos espíritas ainda imperfeitos. Precisamos compreender e aceitar as sombras que ainda estão em nós, porque as sombras não invalidam o processo de aperfeiçoamento moral. Pelo contrário, elas são sinalizações de alerta para que a gente se mova na direção para combater os efeitos morais. Então, se nós os encontramos, essa é a realidade. E quantas vezes ainda somos maledicentes? Refletir a maledicência consciente ou inconsciente, aquela indireta que muitas vezes nós fazemos diante de um computador, quando recebemos lá uma publicação qualquer no Facebook,
e sem ter certeza, sem ter convicção da realidade dos fatos, nós curtimos e compartilhamos, não é? Passando para frente uma informação, talvez que não seja realidade. A maledicência existe na casa espírita. Sabe por quê? Quando você falou assim, bom dia, companheiros e companheiras, eu virei para minha amiga aqui, saudação petista. O nosso partido é o amor. Eu vi essa semana o companheiro falando, nosso partido é o amor. Vamos voltar para a maledicência. Obrigado, companheiro, pelo adentro. Vamos lá, então. Será que nós temos que refletir sobre a maledicência? Vou dizer que sim, para nós ficarmos atentos, para não cometermos algumas vezes uma falha impensadamente, invigilantemente. Para falar de maledicência, é aqui mesmo que passa? Ah, passou. Eu quero começar trabalhando um texto de Paulo de Tarso, que ele traz-nos na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 29, o texto de Paulo diz assim: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para dar graça aos que a ouvem. Vamos compreender e pegar a partir desse texto e desenvolver, com referências à doutrina espírita, texto do Espiritismo e texto também de Paulo de Tarso, e mais para frente de Mateus, para refletirmos sobre maledicência. Primeira coisa que ele diz: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe. Foi até o dicionário, e torpeza tem a ver com depravado, que insulta os bons costumes, que é asqueroso, que causa nojo, que é nojento. Parece que Paulo estava sendo meio extremista. Será que nós, de vez em quando, usamos palavras desse tipo? Será que Paulo se referia tão somente à palavra, ou ele se referia ao conteúdo daquilo que dizemos? No entanto, Paulo, nesse primeiro momento, ele fala dos nãos. Nós sabemos muito bem que Paulo estudou aos pés de Gamaliel, era um doutor da lei, um homem que tinha um profundo conhecimento da cultura judaica. E Paulo, nesse momento de transição, e cabe aqui uma ressalva, queridos, nós também estamos em transição, e algumas vezes nossos comportamentos não são adequados com a proposta espírita de Jesus, mas faz parte do processo. Paulo, nesse momento, e o próprio Paulo de Tarso, ele vai trazer informação permeado pelo conhecimento do decálogo de Moisés. O decálogo, as proibições. Houve uma época na nossa história que nós éramos proibidos, detinham os nossos comportamentos fazendo proibições. Ao longo da história do avanço moral, nós vamos perceber que o livre-arbítrio se amplia e nossas escolhas deveriam ser pautadas não mais só nas imposições negativas, as proibições, mas numa livre escolha de qualidades e de atitudes no futuro. Proibições. E nós vamos ver então que dentre elas, vejam bem, há 3.500 anos atrás, Moisés, Jeová, através de Moisés, vai dizer: não dirás falso testemunho contra o teu irmão. A questão da maledicência é pertinente porque ela faz parte da história da humanidade. Nós, humanos, no aparelho físico que estamos, temos olhos que enxergam o lado de fora. É fácil olhar as pessoas, é fácil observar as dificuldades dos outros. No entanto, o convite do Cristo é a uma auto-reflexão. Teria dito o Nazareno, lá no seu Sermão da Montanha, que deveríamos, antes de tentar tirar o cisco do olho do nosso irmão, tirar a trave que está em nossos próprios olhos. Com a intenção de fazer olhar para mim. Queridos, só há uma maneira de crescer. É quando eu faço um trabalho de autoconhecimento. E para isso eu preciso olhar para mim. No entanto, Paulo de Tarso, na continuação do texto que nós estamos propondo, ele diz que não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa. O que é uma palavra boa? Vou dar uma pausa, vou passar para diante. Que dê graça àqueles que a ouvem. O que é uma palavra que traz graça, que traz alegria, que encanta? É uma palavra que traz esperança, que traz otimismo, que traz um bom conselho, que traz uma advertência amorosa, palavra que motiva, que incentiva. Seriam essas as palavras boas propostas por Paulo de Tarso. E ele vai dizer, então, a que for boa. A que for boa são as palavras. Será que Paulo se referia aqui a uma expressão verbal? Aquelas que são bem articuladas, bem faladas? Talvez Paulo, com certeza, quisesse dizer sobre o conteúdo construtivo das palavras. Muitas vezes, companheiros, nós encontramos pessoas ao longo do caminho da nossa história que falam com uma eloquência tremenda, com facilidade, com organização, mas que os seus assuntos não são assuntos construtivos.
A primeira reflexão dessa manhã é a gente pensar na gente mesmo e analisar que tipo de conversações eu tenho travado. Não só com o outro, especialmente comigo mesmo. Quais têm sido as falas que meu espírito imortal trava em mim mesmo? Pessimismo, medo, rancor, ressentimentos? Será que, no fundo, embora eu externe de uma certa forma, o meu coração não tenha trilhado, não esteja trabalhando o lado sombra que há em nós, que é a nossa realidade? Mais importante, então, do que a forma de expressar é o conteúdo da instrução. A importância do como se fala e o que se fala. Importante num processo paralelo de comunicação. Mas o que é mais importante? Talvez nós possamos abordar com qualquer assunto. Qualquer assunto. Não é o que se fala, mas a maneira pela qual nós expressamos nossas verdades. Algumas vezes, queridos, nós estamos equivocados, ainda permeados pelo orgulho e o egoísmo, e nos achamos os donos da verdade. Queridos, todas as vezes que você começar a perceber no seu comportamento que você só está acertando, desconfia de você. Algo está errado. Nós cometemos erros e equívocos. Nossos irmãos de jornadas também os cometem. Precisamos nos colocar no lugar do outro, compreender que falhas fazem parte da nossa organização social, mas que essas falhas não nos impedem de tomar decisões para continuar no processo evolutivo de crescimento. Me lembrei, então, daquela frase que os nossos irmãos chineses registraram como sendo um provérbio. Diz lá assim: nós deveríamos ser como as abelhas e não como as moscas, porque as moscas, elas procuram a podridão mesmo em meio aos manjares. E a abelha busca a beleza do lírio, mesmo na imensidão dos pântanos. Quantas vezes, companheiros, nós estamos só vendo o defeito e a falha do outro, porque também só enxergamos o defeito e a falha em nós mesmos. É uma repetição de comportamento. Será que essa pessoa que eu estou enxergando os defeitos não tem qualidades? Será que eu, que enxergo meus defeitos e valorizo extremamente, também não tenho qualidades? É preciso olharmos para as qualidades já conquistadas e adquiridas para a gente alimentar a possibilidade de vencer as mazelas ainda em construção, ainda que prevalecem. É preciso compreender que a nossa forma de olhar modifica a situação. Jesus teria dito isso quando nos declarou que se teu corpo for luz, se teus olhos forem luz, todo o teu corpo terá luz. A maledicência é quando eu me permito olhar mais a falha do outro. E mais que isso, me sentir como juiz, carrasco e até algoz do meu irmão adoecido. Mas Paulo de Tarso, ainda no versículo proposto nos Efésios, ele vai dizer que nós deveríamos promover o bem. Acima de tudo, promover o bem. Queridos, estamos nessa vida, nessa encarnação, na família que estamos, no trabalho que estamos, nessa comunidade espírita, para promover o bem. O bem em nós. Mas a construção do bem em nós, ele começa com uma atitude externa. Se quisermos eliminar, guardem isso, se quisermos eliminar as sombras, o mal que ainda há em nós, a única forma é fazendo o bem para aquele que está fora. Por isso levaria Allan Kardec, parafraseando Paulo de Tarso, do Evangelho segundo o Espiritismo, dizer o grande lema do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. No entanto, muitas vezes nós promovemos o mal. Muitas vezes o nosso foco é o mal. E apontamos, direcionamos, pontuamos alguém com frases que podem destruir, podem denegrir, podem arrasar com uma vida. Muitas vezes, queridos, palavras podem machucar mais do que um tapa, do que uma agressão física. E aí eu me lembrei, quando a gente pensa nessa questão de praticar o mal, de um texto, uma fala de Joana de Anges, mentora do Divaldo Franco, um dos mentores de Divaldo Franco, que ela diz assim: o mal que me faz mal não é o mal que as pessoas me fazem. O mal que me faz mal é o mal que eu faço para as pessoas. Será que a minha maneira de dizer, a minha forma de expressar tem feito mal para as pessoas? Não furtem-se de terem plena consciência que esse mal nos retornará. Todas as vezes que militamos no mal, as consequências virão sobre nós mesmos
inevitavelmente em algum momento qualquer. Posto então essa ideia inicial, falar de maledicência, eu me lembrei do nosso companheiro lá do Jerônimo Ribeiro, lá em Vila Velha, o Vanderlei Aguiar. O Vanderlei Aguiar, ele recentemente fez uma palestra, está no YouTube, chamada Paciência, a Ciência da Paz. Vale a pena assistir. Mas eu me lembrei de maledicência. Talvez, parafraseando Vanderlei, a ciência do falar mal. Queridos, para falar mal exige um esforço. Exige expressões faciais, nas quais nós parecemos estar preocupados com o nosso companheiro e dizemos para o nosso amigo, companheiro fulano, coitado. Aí ele pergunta, coitado por quê? Ele está passando por isso, isso, isso. E expressamos a nossa realidade com relação ao companheiro, que nem todas as vezes é a realidade. E nos inserimos num processo de maledicência que requer um trabalho, que requer um estudo inconsciente para desenvolvê-la. Então, a gente vai pensar em maledicência, entender da palavra, vem do latim, é formada por duas raízes, male, que significa mal, e dicere, que significa dizer, falar. Então, maledicência é falar mal. Então, maledicência é mal falar. São diferentes? São. Mas tem o mesmo sentido próximo? Sim. Vamos lá. Queremos trabalhar nessa manhã 3 tipos de maledicência. Na verdade, um só. Eu trouxe 3. Vamos trabalhar nessa manhã o falar dos outros. Esse o assunto. Mas há também o falar mal da comunicação ruim. Quantas vezes, companheiros, nós falamos mal? Não nos fazemos entendidos. Não é? É a mulher que chega em casa e, numa atitude, entre aspas, covarde, porque cortou o cabelo 3 milímetros e você não observou. Não é? 3 milímetros. Poderia chegar em casa balançando o cabelo, com a mãozinha, para facilitar a nossa comunicação. Muitas vezes nós achamos que o outro nos entendeu e não fomos entendidos. Nós também. Quantas vezes o outro diz uma coisa, nós pensamos que é outra. Comunicação ruim. Também a maledicência não é para ser tratado nessa manhã, mas é um tipo de maledicência. A terceira face da maledicência é aquela de promover o mal. Quantas vezes assistimos à televisão e vimos lá um programa daqueles que, se chegar perto da televisão, tem cheiro de sangue, não é? E que saímos por aí repetindo assuntos sanguinários, mortes, assassinatos, crise, dificuldade, como que inconscientemente promovendo o mal, exaltando o mal. O mal não nos cabe espaço para falar do mal. Precisamos compreender que ele existe como um estágio temporário da humanidade. É no livro dos Evangelhos segundo o Espiritismo, no capítulo 12, no item 5, quando fala sobre os inimigos desencarnados, diz lá que o mal é um estágio temporário do homem. Porque assim como a criança se corrige dos seus erros, o homem mau também um dia se tornará bom. O mal é passageiro. Precisamos exaltar o bem. Allan Kardec, na Gênesis, capítulo 3, item 8, dá a entender que o mal não existe. O mal ainda é a ausência do bem. Quando nós nos tornarmos luz, fizermos o amor existir em nossos corações, superaremos qualquer tipo de mal e de sombra. Dito isso, então, a proposta dessa manhã é falar maledicência, abordando a questão de falar do outro. Eu trouxe alguns sinônimos, que os companheiros talvez não conheçam, palavras difíceis. Por exemplo, fofoca, é um termo muito pouco conhecido. Disse-me disse, calúnia, futrico, mexerico. Nunca vi uma palavra com tanto adjetivo, tanto sinônimo. Boatos, intriga, insinuação, lorota, e etc. Mas todos eles significam julgamento alheio. Vou colocar em vermelho para a gente ver que desde Moisés, Paulo, reportando-se a Moisés no Decálogo, já se preocupava com esse comportamento pernicioso, cheio de consequências negativas para aqueles que as praticam, do julgamento alheio. E Jesus, revisando os ensinamentos do judaísmo, porque ele disse que teria vindo não para abolir a lei, mas para cumpri-la, ele vai dizer no livro de Mateus. Vou pegar uma sequência de Mateus aqui, Sermão do Monte, para desenvolver um raciocínio. Me acompanhem, companheiros. Mateus 7, versículo 1 e 2. Palavras de Jesus. As mesmas que encantavam em Cafarnaum.
palavras que valorizavam as pessoas, que diziam para elas de comportamentos negativos que tinham que ser vencidos porque elas eram importantes. E numa importância sempre progressiva, nós precisamos nos melhorar. Se nós estamos numa zona de conforto, acomodados, achando que está bom demais como está, precisamos rever o conceito. Somos criados, como diz a questão 918 do Livro dos Espíritos, para hoje ser melhor que ontem. E aí com a intenção de amanhã sermos melhores do que hoje. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2, o texto vai passar na tela de projeção, diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Uma consequência. A palavra do mestre é clara: não julgueis, para que não sejais julgados. Quantas vezes, companheiros, nosso julgamento é automático, ainda no automatismo. É preciso, cristãos espíritas, lutarmos para vencer esse mau comportamento. Fui na internet e encontrei uma analogia chamada 3 peneiras. Alguém me disse que tem a ver com uma teoria socrática, eu não encontrei o link ainda, mas vamos lá. Será que o que eu ouvi e que estou inclinado a passar adiante como comentário, passaria pelas 3 peneiras? Passaria pela peneira da verdade? Passaria pela peneira da bondade? Passaria pela peneira da necessidade? Se eu passar os assuntos que eu vou levar adiante em forma de fala por essas 3 peneiras, com certeza, as maledicências, o número de maledicências irão diminuir bruscamente. Vamos pensar na primeira peneira, a peneira da verdade. Quando a gente viaja pelas estradas do Brasil, aí, os que dirigem, nós encontramos essa placa: na dúvida, não ultrapasse. Quantas vezes temos passado adiante algo que não temos certeza, porque alguém nos contou ou nos disse? É preciso uma reflexão. No Sermão da Montanha, ainda no capítulo 5, versículo 7, Mateus vai dizer assim para a gente, palavra de Jesus: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Quantas vezes, companheiros, na dúvida, nós damos vazão ao mal, ao maligno que está em nós, que faz parte da gente ainda, sendo depurado e vencido lentamente. Quantas vezes, na dúvida, eu infrinjo a lei de Deus e desobedeço a orientação de Jesus: não julgueis, para que não sejais julgados. Então, nós recebemos uma informação, passamos pela peneira da verdade e concluímos que é verdade. Posso levar adiante? Posso comentar? Passemos pela peneira da bondade. Será um ato de bondade contar a verdade que eu descobri? Quantas verdades nós temos que não gostaríamos que fossem colocadas no Facebook? Do passado, ou então da atualidade. Quantas verdades que, se passarmos adiante, é falta de bondade. E aí nos lembramos ainda de Mateus capítulo 7, versículo 12, uma das máximas mais importantes de Jesus. Diz-nos assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens os façam, assim fazei-o vós também a eles. Colocar no lugar do outro. Experienciar, tentar entender a história dele, os motivos pelos quais ele age como age. Eu me lembro de ter lido uma certa vez um ditado anônimo que dizia assim: se nós soubéssemos das histórias secretas de nossos inimigos, encontraríamos na vida de cada um deles sofrimentos e dor suficientes para desarmar o nosso ódio. Quantas vezes nos falta olhar para o outro com compaixão, com misericórdia e com bondade. Paulo de Tarso, na carta aos Efésios, capítulo 4, 32, ele vai dizer assim: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Muitas vezes dizemos verdades extremamente necessitadas de bondade. Não agimos com bondade, misericórdia e com compaixão, porque não nos lembramos da proposta de Paulo de perdoar, assim como Jesus nos perdoou. Nosso modelo, nosso guia, veio para exemplificar um estilo de vida que nós precisamos almejar e querer lutar bravamente para conquistar.
Tudo bem, então eu descobri que é verdade. É até um ato de bondade passar adiante e passaríamos pela terceira peneira. Será que é uma necessidade? Eu necessito dizer isso, trazer à tona esse assunto para mais pessoas? Ou ele deveria ficar comigo? É necessário? E aí, quando a gente pensa em necessidade, eu me lembrei também do homem de bem, na questão, no capítulo 17, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde os comentários de Allan Kardec, a pergunta, a resposta dos benfeitores espirituais, Kardec vai dizer assim: o homem de bem nunca se compraz de rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Querido, o Espiritismo, fazendo reviver o cristianismo, é um desafio, Somos convidados todas as manhãs, quando acordamos e retornamos ao plano da consciência, que somos convidados a fazer mudanças, a aceitar, a colocar em prática na rotina o Evangelho. E a proposta é: o homem de bem ele nunca se compraz em rebuscar os erros alheios. E quando ele é obrigado a isso, eu me lembrei de um outro provérbio chinês que diz assim: se você tem que disparar a flecha da verdade, primeiro adoce a sua ponta no mel. Não é o que eu falo, é como eu falo. Se você tem alguém que te desagrada em algum comportamento, você deveria dividir, isso é um conselho meu, dividir, separar as questões. Uma coisa é o comportamento, a outra é a pessoa. Costuma funcionar muito você te chamar para uma conversa no lugar ideal, numa hora propícia, e dizer assim: olha, eu gosto de você, eu não estou gostando do que você faz. Separar a pessoa da situação, para que a conversa produza resultados positivos, transformações corrigendas, permeadas no amor. Quantas vezes é necessário, mas mesmo que seja verdade, um ato de bondade necessário, eu preciso saber como falar. Colocando essas três peneiras, eu me lembrei de uma outra analogia, dos 3 dedos. Essa é muito comum. Diz assim: quando eu aponto para alguém, eu vou botar ali o outro, né? Estou apontando para o outro. Vou botar de lado para ficar mais fácil. Um dedo apontando para o outro. Tem 3 dedos voltados para mim. Será que eu não faço, eventualmente, aquilo que o companheiro está fazendo, só que a questão dele veio à tona e a minha ainda está encoberta? Será que eu estou com raiva porque ele faz, porque a minha vontade era fazer? Eu estou ali na fila, esperando o engarrafamento, e o esperto passa pelo acostamento. E eu fico: esse camarada não é de Jesus. Será que eu não estou com vontade de fazer a mesma coisa? Estou me contendo ainda? No passado eu não fazia, e pior. Não era assim? E às vezes eu não vejo que eu preciso antes trazer os dedos e os holofotes para mim. Algumas vezes a gente faz assim, ó, a gente se arvora, a gente monta da mão uma arma, sem esquecer que um dos dedos está apontado para Deus. Deixamos de ser cumpridores da palavra para nos tornarmos juízes. Quem nos instituiu juízes, companheiros? Nós somos, sim, juízes de nós mesmos. Precisamos analisarmos a cada dia. É essa autorreflexão, é esse trabalho pessoal que faz crescer. Não dá para apontar o dedo para o outro. Não dá para fazer comparações. A única comparação saudável é aquela que eu faço comigo mesmo. O homem que eu fui ontem com o homem que eu sou hoje. Comparar com outro são histórias diferentes. Na maioria das vezes nós cometemos o erro do orgulho. Ou nós nos comparamos com aqueles que são menores que a gente e nos sentimos superiores, ou nos comparamos com os maiores, na nossa visão, e nos sentimos inferiores. A única comparação que funciona e que produz construtivamente é aquela que eu me comparo comigo mesmo. Não dá para encarar o outro com os olhos da comparação e da crítica. Nunca haverá nada de positivo numa atitude como essa. Seguindo então o raciocínio, voltando para Paulo de Tarso agora, na carta aos Filipenses, veja, queridos, é uma carta escrita no mesmo ano que Efésios, ano 63. Mas Paulo já começa na mutação. Capítulo 4 da carta aos Filipenses, versículo 8. Todo mundo está me acompanhando, queridos, o raciocínio? Está muito rápido? Então vamos lá. Finalmente, irmãos, ocupai-vos com tudo que for
tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, honroso, virtuoso, ou que de qualquer forma mereça louvor. Paulo de Tarso vai, na sua literatura, ele vai falando dessas palavras, atitudes que mereçam louvor, que mereçam ser reconhecidas como boas, como produtivas, como que auxiliam no processo de ajuda, de socorro. Mas ele vai dizer, ocupai-vos. Um momento diferente na construção, na transformação de Paulo, doutor da lei, para Paulo, apóstolo dos gentios. Ele agora está falando do sermão da montanha, ele está falando da atitude proativa, a orientação de Jesus. Queridos, Jesus não proibiu nada, o Espiritismo não proíbe nada. A nossa consciência despertada, sim, nos cobra e até nos proíbe de ter comportamentos e atitudes, mas para que eu haja dessa forma, eu tenho que ter consciência de que o erro que eu estou cometendo traz prejuízos, não só para o outro, especialmente para mim. Então, Paulo de Tarso fala do ocupai-vos, e nós lembramos do Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, de novo Mateus, versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Coração limpo. O que é ter um coração limpo? Um coração cheio de boas intenções? Um coração que não comete erro? Não. Um coração que comete erros involuntários. Queridos, o problema está em erros voluntários. Eu sei que está errado, mas eu não estou lutando para mudar. Nós precisamos sair daqui dessa manhã, na construção do cristianismo em nós, resolutos a enfrentar aquelas dificuldades morais que nós sabemos que existem em nós e que nós estamos nos acomodando. Se eu sou habilitado, se eu gosto de falar do outro, falar mal do outro, eu preciso me monitorar, fazer uma estratégia, um planejamento, um projeto para que eu não cometa mais esse erro, ou, pelo menos, cometa menos. Porque é assim que a gente se transforma, com o trabalho. Esse milagre fácil, a chamada conversão, não vai existir. Sem a nossa interferência, sem a minha participação, sem o meu trabalho comprometido, honesto e sério. Falei em coração aqui, eu queria propor um raciocínio bem rápido. 3 passagens de Mateus. 3. Acompanhe comigo para a gente poder fazer um fechamento desse raciocínio. Não aparece ainda não. Primeira passagem, a tradição dos anciãos no livro de Mateus, capítulo 15. Essa história é aquela que os fariseus procuram por Jesus e vão dizer: Senhor, os seus discípulos não lavam a mão antes das refeições. Maledicentes, né? Fazendo fofoca dos discípulos. Esse lavar as mãos não era o lavar a mão que a gente faz hoje de forma higiênica. Era um ritual de tantos rituais da religião exterior proposta pelos fariseus. E aí, nessa conversa, Jesus vai dizer para aqueles homens, o versículo de número 11, diz assim: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. E aí os discípulos vão perguntar no capítulo, versículo 15 a 20. Perguntou Pedro. Então ele disse a Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce pelo ventre e depois é lançado em lugar escuso? E fecha dizendo: mas o que sai da boca vem do coração. É isso que contamina o homem. Queridos, primeira verdade nesse raciocínio tríplice. A minha forma de falar vai deflagrar a pessoa que eu sou. Vai externar os meus sentimentos. É um termômetro, é um aparelho de medição para eu avaliar a que nível de sentimentos, em que nível eu tenho trabalhado. E o Cristo vai fechar essa parte dizendo assim, falando do coração: porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Pegando essa primeira parte do versículo, esse primeiro raciocínio, vamos para o segundo, Mateus 12, 33 a 37, a árvore e seus frutos. Vou só ler, diz assim: ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Ponto. Raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo maus?
porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. O homem tira do tesouro bom coisas boas, mas do tesouro mau, o homem mau do mau tesouro tira coisas más. A reflexão ainda é entender que a minha boca diz o que meu coração está cheio, baseada nos tesouros que eu tenho. Que tesouros são esses? Os companheiros lembram lá daquela passagem? O complemento, né? Digo-vos, porém, que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Jesus dizendo para a gente, de forma sinceramente clara, a responsabilidade que cada um de nós tem diante daquilo que fala. Queridos, a palavra, depois que proferida, ela não pode voltar atrás. Não é? É um provérbio chinês também que diz que são 3 coisas que não podem voltar atrás: a palavra proferida, a flecha lançada e a oportunidade perdida. Não voltam atrás. Nós precisamos compreender que nossas palavras podem nos condenar ou nos justificar. E aí o terceiro texto, para a gente fechar o link daquela ideia tríplice. Mateus 6, 21, Sermão da Montanha. Buscai para vós tesouros dos céus, não é? Onde as traças e a ferrugem não corroem, onde os ladrões não escavam e roubam. A que tesouro Jesus estava se referindo, senão a construção de valores espirituais? E aí ele vai dizer no versículo 21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O raciocínio, então, é esse. A minha boca, a minha fala, diz o que eu sinto. O que eu sinto está baseado em construção de valores. Qual é o meu valor? Querido, o que é importante para você hoje? O que é importante para você hoje? No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, quando fala de oração, ele diz assim: pedi antes de tudo em vossas orações a vossa melhoria moral. Será que nós já entendemos que somos espíritos imortais, vivendo uma encarnação, mais uma encarnação? Meu irmão, minha irmã, que está ouvindo pela internet também, o que você tem material vai ficar aqui. André Luiz, Agenda Espírita, o que nós temos, quando desencarnarmos, vai ficar aqui. O que nós somos, vamos levar. Eu tenho investido no crescimento pessoal, eu tenho investido para perdoar mais, para ser melhor, mais amoroso, mais compreensivo, tolerante, mais caridoso, mais bondoso. Eu tenho trabalhado isso, a Casa Espírita de porta aberta, para a gente vir trabalhar. Agora há pouco a companheira veio distribuindo um cartãozinho com item da cesta básica. Meu irmão, não perca essa oportunidade preciosa de fazer a caridade anônima. Você não sabe quem vai comer aquele 2 quilos de macarrão que você deu, mas você deu com amor. O macarrão não tem importância nenhuma. O amor construído pelo macarrão tem. A atitude vai gerar o sentimento. Quantas vezes eu estou colocando o meu valor no materialismo, ou em filosofias vãs, pensando em raciocínios até lógicos. Mas, querido, o Evangelho de Jesus precisa nortear a nossa vida de cristãos espíritas, conscientes do compromisso de mudar o mundo. Tudo bem até aqui? Podemos seguir? Então vamos lá. Quando fala então em língua, fala em boca, Tiago capítulo 15, capítulo 1, versículo 26, diz assim: Tiago, o apóstolo que ficou em Jerusalém, passou por inúmeras dificuldades, fez alianças que não queria ter feito. Está lá no Paulo Estevão, quem quiser ler, vale a pena. Diz assim o texto: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse é vã. Queridos, quantas encarnações foram, quantas oportunidades tivemos de estar sentados num banco de igreja, nessa encarnação ou em outras, vivenciando algo desconhecido para a gente, vivenciávamos uma religião exterior, aprendemos assim, fez parte do processo evolutivo, não é? Quantas vezes o culto exterior, éramos religiosos, até fiéis religiosos, mas não éramos comprometidos com a doutrina, com o Evangelho, não éramos espiritualizados. A proposta hoje está invertida. Precisamos ser espiritualizados. Não importa em que religião, não importa. Se você é católico, seja um bom católico.
Se você é evangélico, seja um bom evangélico vivenciando as verdades ensinadas pelo pastor e pelo padre. Mas na maioria das vezes a gente esquece disso, cumpre o nosso protocolo, né? Até muito pouco tempo atrás eu acordava um domingo de manhã, eu dizia assim, eu vou logo na missa de manhã para eu ficar livre. Era isso que eu fazia, depois eu ia para a praia, podia beber cerveja, não tinha problema nenhum, porque senão à tarde eu não podia ir à missa. Era uma obrigação. O culto precisa ser o culto da razão, precisa ser aquele que a gente faz uma ligação real com Deus. Religião, religar com Deus. Mas se alguém cuida de ser religioso, não refreia a língua. Olha só, Tiago falando da língua. Da mesma língua que ele vai falar no capítulo 3, versículo 4 e 5. Diz assim, olha que analogia que Tiago faz. Duas comparações. Vede também as naus, grandes navios, né? Que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um pequeno leme para onde quer a vontade daquele que os governa. Assim também a língua, um pequeno membro e se gloria de grandes coisas. Às vezes, uma palavra que a gente poderia ter se calado, poderia ter evitado, muda uma história. Quantos adultos, no momento infeliz, dirigem a uma criança dizendo que ele nunca vai ser nada, e isso marca uma criança. Palavras infelizes, contrárias à lei de Deus, porque nós nascemos para brilhar. Mas Tiago continua, vede, com outra analogia, vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Vejam, contamina todo o corpo. E inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Queridos, quantas vezes nós acentuamos o inferno em nós, o mal pessoal, pelo nosso modo de falar. O modo de falar. Não são as palavras, não, o modo de dizer. O que está por detrás, os valores por detrás das palavras, por detrás dos sentimentos. E aí, então, para a gente fechar esse raciocínio, Paulo de Tarso agora aos Colossenses, 63 depois de Cristo, um ano depois, capítulo 13, item 8, versículo 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, toda hora, né, é falar desse assunto, linguagem obscena do vosso falar. Paulo está falando em despojar, despojai-vos. Queridos, queria abrir um parênteses aqui, para a questão da linguagem obscena. Nós vemos aí, no uso cotidiano da fala, a gente abrevia alguns palavrões. É até bonito falar palavrão, né? Entre aspas. Precisamos tomar cuidado com essa linguagem no nosso coração. Que assuntos temos falado e de que forma temos falado. Cuidado. Recentemente vi um companheiro numa tribuna espírita e escorregou, porque no dia a dia a gente fala algumas bobagens. É preciso estar atento para como eu digo as coisas, que tipo de palavra eu tenho feito. E aí ele vai dizer, despojai-vos. Olha agora o terceiro momento de Paulo na evolução do judaísmo para o cristianismo. Despojar. O que é despojar? Deixar fora, abandonar, deixar para trás. Despojos. Não me serve mais. Maldade, indignação, maledicência, não me servem mais. Queridos, eu estou entendendo que isso é sério? Isso é muito sério. Isso vai refletir em mim as consequências da minha forma de falar. Sigamos então. Paulo de Tarso agora ainda aos Colossenses, capítulo 3, 12 a 14. Diz assim, revesti-vos, pois. Então, despojai-vos e agora revesti-vos. Veja o momento de Paulo. Queridos, não dá para a gente tirar uma emoção ruim, se livrar de um sentimento ruim, sem colocar um bom no lugar. Os mais velhos aqui, os de cabelos mais claros, como os meus, vão se lembrar que antigamente os supermercados faziam uma espécie de propaganda e tinha um artista que montava desenhos com latas de produtos. Companheiros, lembram disso? Formava umas ondas com lata de óleo de soja. Era um desenho artístico feito com produtos. E uma obra de arte. E se uma daquelas latas tivesse furada, por exemplo, aquele artista ele ia lá trocar aquela lata. Ele não podia tirar. Se ele tirasse, caía tudo. Então, ele ia tirando uma lata e colocando outra no lugar devagarzinho. Colocando. É assim que nós temos que fazer com a gente. Não dá para nos permitir desmoronar.
substituir defeitos por qualidades antagônicas. Se eu detecto orgulho na minha vida, comece a trabalhar atitudes de humildade, ações de humildade, porque a prática da humildade constrói a humildade, sentimento interior. Mas voltamos para Paulo de Tarso na carta dos Colossenses. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade. Despojai-vos então da malícia, da maldade, da maledicência, e revesti-vos, processo de transferência de valores, suportando-vos uns aos outros. Paulo já sabia que há companheiros nossos, amados, da casa espírita, que precisam ser suportados. E a gente briga, discute, exclui o companheiro, não quer mais ficar com ele. Queridos, eles precisam ser acolhidos. Interessante que o Espiritismo é assim. Ele me diz o que eu tenho que fazer, mas me diz como fazer. Como é que eu suporto o outro? Perdoando-vos uns aos outros. Ah, mas que tipo de perdão? Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Para suportar a dificuldade do outro, temos que perdoar. Para que os outros suportem a nossa dificuldade, eles têm que nos perdoar. E para que eu suporte as minhas dificuldades, eu tenho que me perdoar. Queridos, bem-vindos à realidade. Essa utopia do cristão pronto não aconteceu ainda. Um dia nós seremos anjos. É a música, não é? Um dia seremos anjos. Mas ainda não estamos prontos, não. Pode ser que haja entre nós missionários. Mas a grande maioria dos terráqueos não estão prontas. Não está pronta. Perdoar, então, para compreender a evolução e aceitar o outro e dar oportunidade de ele crescer. Porque, meu irmão, é fácil excluir e abandonar. É facílimo. Divórcio agora tem a parte dele que é online. Você só chega lá para olhar o juiz e ele assinar. Está fácil separar casamento. Difícil é ficar e lutar juntos. E reparar os seus próprios erros. E aceitar o erro do outro. E ajudá-lo a corrigir os próprios erros. Não é isso que é cristianismo? É isso que é cristianismo vivencial, no dia a dia, na prática, na nossa rotina. Sigamos então, Mateus 5, só para fazer uma pausa ali do perdoando-vos uns aos outros. Capítulo 5, 43, 44, extremamente conhecido. Palavra de Jesus. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Queridos, está dito há quase 2000 anos. Tem alguém na sua história de vida que está te incomodando? Está te maltratando? Está te aborrecendo? Ora, oração, começa a orar por ele. Começa a nutrir energia de amor. Se coloca no lugar dele. Lembra daquela frase, falei aqui na última vez que tive, do provérbio dos índios Sionks americanos? Uma tribo dizimada, eles diziam assim numa prece: ó grande Espírito, não permita nunca que eu julgue o meu irmão, sem antes calçar os mocassins dele. Calça o sapato do seu irmão, sente a dor dele, perdoa. Isso é evangelho vivo, que nós esquecemos num banco de igreja no passado. Está na hora de reviver na nossa vida, em qualquer lugar que você estiver. Trânsito, família, supermercado, igreja, não importa, onde você estiver. Mas aí de volta lá, perdoando uns aos outros. E se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como Deus, Cristo vos perdoou, fazei vós também. O exemplo. Jesus é nosso exemplo. Será que eu conheço Jesus como meu exemplo? Eu tenho experienciado Jesus como exemplo? Recentemente eu vi uma palestra essa semana, a companheira dizia assim: se você diz, foi quinta-feira, lá na UEC, se você diz que ama e não é caridoso, você está equivocado. Isso não é amor, não. Eu te amo e não ajudo, não estendo a mão, há um equívoco de interpretações de vocabulário. Amar é estender a mão. Amar é tomar a atitude de perdão. É compreender que o outro precisa ser suportado. Nossa, isso não é fácil não, companheiros. Isso não é fácil. Isso é desafiador. Sigamos então para o texto, para concluir a fala de Paulo de Tarso. E sobre tudo isso, revestivos de caridade. Olha, chegamos onde tínhamos que chegar. Revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine vossos corações e sede agradecidos. A caridade como vínculo para a paz,
como sendo um instrumento para a perfeição. Não dá para construir a perfeição sem amar o outro, sem fazer o bem. É Tiago mesmo, é João evangelista. Primeira carta, exilado em Pátimo, capítulo 4, versículo 21. Ele vai dizer assim: se alguém diz que ama a Deus, que não vê, e aborrece seu irmão que vê, é mentiroso. É João que está falando, um dos espíritos da codificação. Então eu estou cheio de discursos externos. E a atitude? Tudo bem, tem umas que eu não consigo, é bem verdade. Mas não podemos, por não conseguir hoje, achar que não vamos conseguir nunca. É tentar de novo amanhã, ou quem sabe agora, quando sair daqui da reunião. Não é? Então vamos lá. Revestivos. E a gente lembrou desses revestivos da armadura de Deus. Aquele que Paulo vai falar. Paulo está preso nas cadeias e ele vê um soldado romano. E ele narra a armadura de Deus. E nessa armadura de Efésios 6, de 10 a 20, o texto que eu quero trazer é esse aqui. O versículo diz assim: mas quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Revestidos de toda a armadura de Deus, para que poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo aqui trazido depois, no ano 400, não é esse assunto agora, mas revestir contra o mal que está em nós. Vejam bem, queridos, quanto mais sede fortalecidos no Senhor. Meus irmãos, estava chovendo, o mar estava muito bravo, aquele barquinho ia afundar. O Nazareno estava no barco, mudou tudo, fez a diferença. Nós não estamos sozinhos, o mar da vida é duro, mudar comportamento é difícil, vencer a nós mesmos é difícil, mas Ele está conosco, a força do seu poder. Imagina, a gente está aqui agora, passando uma dificuldade qualquer financeira, e o Nazareno chega, tudo se acalma, as ideias vão surgir, os pensamentos virão, as soluções vão acontecer. Olha para a sua história, quantos problemas você já passou e resolveu, e teve um deles, não sei qual foi, mas você pensou assim: meu Deus, não vai ter jeito, e teve. O que não pode passar, como diz Maria no livro Boa Nova, capítulo 30, é o desejo da construção do reino de Deus no coração. Essa é a diferença. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Revestivos da força, da armadura de Deus, nós não estamos sozinhos, somos fortalecidos. Conta com seu anjo de guarda, conta com a prece, conta com os benfeitores dessa casa, conta com aqueles espíritos invisíveis, desencarnados da sua parentela, que te amam. Você não está sozinho. Diz Jesus, capítulo 28 de Mateus: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então esse mal, esse diabo que está em nós, às vezes nos faz fazer uma associação com o mal, companheiros. Quantas vezes a minha maneira de falar convida companheiros infelizes do mundo invisível para ficar ao meu redor, porque eles gostam da minha maneira de falar, eles gostam de uma fofoca, e eu faço uma sintonia, e acabo criando uma sociedade, processos obsessivos instalados por vigilância pelo meu modo de falar. Esse companheiro está exagerando. Não estou, não. Pela minha maneira de falar, blasfêmias, palavrões, falar mal dos outros, críticas, mentiras, eles se aproximam. E muitas vezes essa companhia, elas vão funcionar como ligações fluídicas. Para terminar, eu vou contar uma história que a gente já conhece. Toda palestra que eu fiz desse tema, todo mundo conhecia essa história. Mas diz assim, conta que havia uma mulher que era hábil em falar mal dos outros. Falava mal de Deus e do mundo. Não é? E essa mulher um dia, como todos nós, como acontece com todos nós, e vai acontecer, tomou consciência. Ela tomou consciência. E ela começou a ver quanto mal ela tinha feito. E o coração dela sofreu de remorso e arrependimento. E ela foi até o padre da sua comarca, era uma comunidade que tinha uma igreja católica, e conversou com o padre e falou: padre, olha só, eu estou arrependido, eu fiz muita fofoca, prejudiquei fulana, ciclana, aquela outra, e eu queria uma penitência para pagar isso. E o padre, muito sábio, falou: minha filha, faz o seguinte, vai até a granja e pega lá um saco, enche um saco de penas de galinha e volta aqui.
A mulher achou aquilo uma maravilha. Foi lá na grande, pediu pensa, foi autorizada, trouxe um saco de pensa. E agora o padre falou para ela falou para o padre, padre, está aqui o saco de pensa. Ele disse, olha, agora você vai andar pela cidade, pelo lugarejo, soltando penas, essas penas, próximo das casas a quem você fez, a quem você prejudicou com a sua maneira de falar. Ela começou andando, soltando as penas, e deu um sorriso, né? Falou, nossa, que penitência fácil. Se eu soubesse que era assim, eu fazia mais fofocas, né? E continuou soltando penas. E quando acabou, ela chegou e falou, padre, cumpri a penitência, soltei as penas. O padre falou, não, peraí, cumpriu não. Ela ficou séria. Você vai voltar agora e catar as penas. Mas isso é impossível, queridos, é impossível. É impossível voltar atrás. Chico Xavier disse isso, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas qualquer um, você pode começar agora. Você desencarnado pode começar agora e fazer um novo final. E aí, para terminar, a fala de novo de Paulo de Tarso, a feliz fala de Paulo de Tarso, inspirada pelo Nazareno, capítulo 3, versículo 16 da carta aos Colossenses. Diz assim, a palavra do Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Para que as minhas palavras tenham o efeito da doutrina espírita, resultem em algo positivo, elas precisam ser permeadas pela abundância das palavras de Jesus. As palavras de Jesus precisam estar na nossa boca, diariamente, num processo de autodepuração inspirado, para a gente compreender que a nossa maneira de falar, que determina o nosso futuro, muitas vezes, pode ser melhor e pode ser diferente. Mas será, se eu entender que o meu maior exemplo, o meu grande exemplo, precisa ser a desse, que lá em Cafarnaum, fazendo discurso, aumentava cada vez mais as multidões para ouvi-lo, porque as palavras de Jesus eram de paz, eram de valorização, eram de esperanças, e eram palavras que hoje nós podemos ouvir ainda dos nossos ouvidos, dizendo para você, você pode, nós podemos vencer as dificuldades, e nós podemos avançar rumo à perfeição moral, e sermos, como diz Paulo de Tarso, mais do que vencedores por aquele que nos amou. Muita paz, companheiros.